Cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor mais uma vez e os ouvintes que sejam bem-vindos em nome de Jesus. Irmãos, apliquei hoje no meu coração em trazer uma palavra da parte de Deus, que ele se encontra no capítulo 1 do primeiro livro da Bíblia, chamado livro do Gênesis, capítulo 12 em diante. O 11:31 vai se dizer que Tera, ou Terá, como se muda de Ur para Arã, de Ur dos Caldeus para Arã. E aqui eu vejo, antes do início da leitura, eu vejo já o trabalhar de Deus no coração de Abraão. Se o irmão não falha a memória, eu quero somente só lembrar os irmãos que essa mudança de Tera, pai de Abraão, se dá quando o filho dele, chamado Arão, filho mais novo, morre. E Tera, ele não se conforma. Hoje é natural, né? Pai enterrar filho. Mas naquele tempo a ordem não seria essa, era os filhos enterrar os pais velhos, mais velhos. E ele não se conforma e toma uma atitude. Mas eu já vejo ali um trabalhar de Deus, uma promessa de Deus, um propósito de Deus, porque a Bíblia diz que tudo contribui para o bem. E aí já lá em Ur dos Caldeus, que quando lá em Arã, quando Tera ele prossegue com a família, ele, próximo de chegar à terra prometida, a Canaã, ele encontra uma cidadezinha, e a cidade chama-se Arã, justamente o nome do filho que perdera o pai de Abraão. E conta a Bíblia que ali em Arã ele não fica estagnado, ele para no tempo. Ele não vai para um lugar nem para outro, fica ali. Por conta daquele nome, por conta de uma lembrança. Esse nome, Arã, faz lembrar-me do meu filho que eu perdi lá em Ur dos Caldeus. E a Bíblia diz que ele fica ali 205 anos e morre ali. Não vai para lugar nenhum porque ficou preso ao passado. Mas aqui no versículo 12 do capítulo 1, a Bíblia diz: o convênio abraâmico. Ora, o Senhor havia dito a Abraão: vai-te da tua terra e da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. 2. E farei de ti uma grande nação, uma promessa, e te abençoarei, e te engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. O 3 dizia: abençoarei os que te abençoarem, e os que te amaldiçoarem, amaldiçoarei. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. E se foi Abraão, como o Senhor lhe disse. E foi com ele Ló, e era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Arã. E tomou Abraão a Saraí, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, o tal Arã, e todos os bens que eles tinham acumulado, e as almas que eles tinham crescido em Arã, e saíram para ir à terra de Canaã, e chegaram à terra de Canaã. Mas no capítulo 6 tem um episódio, e eu lembro da nossa caminhada cristã, que quando o Senhor nos chama, quando o Senhor nos alcança, que é a graça do Senhor que nos alcança, sempre vai haver as más conversações, sempre vamos passar num lugar onde nós não queríamos passar, mas tem que passar, e muitas das vezes nos afrontam, muitas das vezes diz uma piadinha, mas aquele que tem a chamada, aquele que tem uma promessa de Deus, jamais vai se importar com tal coisa. Eu imagino que tem muitas pessoas que não tomou uma decisão ainda por conta disso. O que é que alguém vai dizer? Os meus colegas de trabalho, os meus colegas de farra, os meus colegas de vícios,
O que é que eles vão dizer? Eles não vão dizer nada, porque a decisão é sua. Não é ele que manda na sua vida, quem manda na sua vida é Cristo. Foi para isso que Jesus te chamou. Mas a Bíblia vai falar que e passou Abraão por aquela terra até o lugar de Siquém, até a planície de Moré, e os cananeus estavam na terra. Então, naquele momento de Arã até Siquém, eles andam 563 quilômetros, só uma caminhada longa. É a nossa caminhada na terra, vamos dizer assim. Mas agora Abraão encontrou o odioso, o impuro e hostil, o cananeu, na terra de Deus. Sendo um exemplo, um jovem crente, depois da conversão, espera não encontrar nada em sua natureza que seja hostil a Cristo. Não é assim? Quando a gente aceita Jesus, a gente espera não ter mais conversação, não ter mais nada, não ter mais luta, não ter mais problema, porque nós aceitamos Jesus e não é dessa maneira, porque o próprio Jesus disse que no mundo teremos aflição. E o mundo nos odeia por conta disso, que o Senhor disse que o mundo é mau, e daqui a um dia também iriam nos odiar, porque nós fazemos parte da graça de Deus e andamos na contramão do mundo. Mas ele encontra o hostil, mas se sente angustiado e perplexo rapidamente ao enterar-se dolorosamente que, por desgraça, o cananeu está na terra e que tem que começar uma batalha que pode até durar por toda a vida, com o que o Velho Testamento chama de a carne. Não é verdade? Quando a gente está no início de uma caminhada cristã, de um ministério cristão, não se prepare para que seja tudo bem, tudo à vontade, não. Mas acontece que quem nos chamou garante. A nossa confiança está em quem nos chamou. E a Bíblia diz que o Senhor agora começa a provar Abraão. Aleluia. E apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: a tua descendência darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que ele tinha aparecido. E se foi dali ao monte ao oriente de Betel e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e ao oriente, que significa casa do Senhor. Betel significa casa do Senhor. Mas aí começa agora vida de crente, obediência, porque saiu, ouviu o Senhor, e agora ele tem uma promessa: farei de ti uma grande nação. Bom, promessa, chamado, caminhada, promessa. E agora faltou o que, irmão? A prova, né? Você confia em quem te chamou? Você promete andar em confiança, em ordenança? Promete procurar apresentar-se diante de Deus aprovado? E a Bíblia diz que Deus provou Abraão. Veio uma grande fome na terra. Abraão não perdeu tempo. Aleluia. E houve fome na terra, e desceu Abraão ao Egito para peregrinar. E aí eu digo assim que o Senhor não chamou Abraão para que fosse ao Egito, mas sim a Canaã. E eu digo para você que é melhor morrer de fome em Canaã do que viver no luxo do Egito. É melhor estar passando por uma dificuldadezinha, não tendo aquilo que eu tanto almeja, a ter tudo que o mundo me oferece e perder a minha salvação. E por conta disso, irmão, eu fico analisando que quando o homem se desvia, não só ele está em prejuízo, mas as pessoas com as quais ele chega também tem prejuízo. Quando ele sai da obediência, do objetivo de Deus, quando ele faz as coisas e não consulta a Deus, ele causa prejuízo não só a ele, como quem está em volta, e onde ele chega também causa prejuízo. Eu vejo isso de Jonas. Jonas, ele foge da presença do Senhor. O pessoal do navio não tinha nada a ver com a vida dele, mas perderam tudo e quase morrem por conta da desobediência de Jó, ou de Ló.
de Jonas, devido dizer, de Jonas. Também eu vejo que quando Josafá, ele se alia com Acabe, quando ele retorna, pessoal, os moradores de Judá, de Jerusalém, não tinha nada a ver com parentesco, mas sofreram. Então, geralmente, quando a pessoa está na desobediência, quem está em volta dele sofre as consequências. Uma casa onde tem filho obediente, desobediente, pais desobedientes, que saíram do caminho do Senhor, os filhos sofrem. A família sofre por conta de uma desobediência, porque o Senhor chamou para ser vitorioso, para possuir bens. Isaías 1:19 diz: se credes e obedeceres, comerás o melhor desta terra. E eu vejo muitas famílias sofrendo consequências que devem resolver já. Eu vejo muitas famílias se lastimando e dizendo não tem jeito, não tem jeito, e eu comigo dizendo tem jeito sim, é só você renunciar. Isaías 59:1: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem tampouco o seu ouvido agravado ou surdo para que não possa ouvir. Mas ele diz o seguinte: mas a vossa iniquidade faz separação entre ti e eu. Eu estou dizendo, o Senhor, ele não se afasta, mas é o pecado que faz com que nós nos afastamos do Senhor. E muitos estão pagando. Olha o que aconteceu. O Senhor foi provar, e eu vi um coach dizendo que Deus não prova e que as consequências, ele está falando isso para enganar bobo. Porque Deus prova quem ele ama sim. Consequências vêm pela desobediência, vêm sim. É uma maneira de Deus agir na vida do homem. Porque muitas das vezes a pessoa está tão surdo, tão cego espiritualmente, que não dá para discernir mais se é Deus que está falando, se é o diabo que está falando, se é o homem que está falando. Mas quando o homem tem o seu ouvido inclinado, é um homem de oração, um homem que clama ao Senhor, ele vai ter discernimento sim, que o Espírito do Senhor está falando com ele. Portanto, meus irmãos, encerrando aqui, eu poderia estender mais um pouco, mas é por conta que o vídeo tem que ser curto. Quem sabe amanhã eu já entro em outra conversa sobre o filho que tomou a mesma caminho do pai. Mas eu quero dizer que quando ele chega para o Egito, ele já começa agora também a mentir. Não é assim? Pedro não foi assim? Errou, e quando se sentou na roda dos escarnecedores, disse logo que não conhecia Jesus. Negou Jesus, mentiu. Mas que o sangue do Senhor Jesus nos guarde e nos purifique. Amanhã eu peço ao Senhor que me dê mais uma compreensão para que eu venha estar dando continuidade. Porque quando ele insinua a Saraí, porque Saraí era filha do pai dele. Na realidade eram irmãos, mas era esposo. E ele mente, ele diga que é minha irmã. E logo o rei se agradou de Saraí, que era bonita. Ele deu grandes presentes, muitos presentes Abraão recebeu, mas o Senhor não se agradou. O Senhor não se agradou, porque sobreveio sobre... É isso que eu estou dizendo, quando o homem está desobediente, quando o homem mente, quando o homem começa a sair do caminho do Senhor, não só ele toma prejuízo, quanto as pessoas que nada têm a ver tomam. Por conta dessa atitude de Abraão, agora toda a população do Egito ficou, as mulheres ficaram estéreis. Eu tenho que pensar nisso, irmão. Não é só a minha vida, a vida que está em volta de mim corre risco. Pense nisso. Você abandonou Jesus? Jesus não te fez nada. Ele não chamou você de feio, não. Pelo contrário, ele só te abençoou.
Você é que não está sabendo esperar o tempo de Deus. Mas não sai do caminho não, porque os seus vão sofrer. Tenha pelo menos amor aos seus. Tenha pelo menos amor à sua vida, para que muitas pessoas não venham sofrer consequências por conta das suas atitudes arbitrárias. Deus está mandando eu dizer isto. Você não sabe como dói aqui, irmão. Eu estou falando uma verdade. Dizer que por conta de você, por conta da sua desobediência, por conta das tuas mentiradas, muitas pessoas estão sofrendo. Muitas pessoas estão passando por dificuldade por conta de você. Tome uma atitude hoje, porque o Senhor vai requerer de você. E Deus e Cristo Jesus nos abençoe e nos guarde.